Podemos começar? Sim. Nossa, vou transmitindo pro Então, pessoal. hoje nós vamos dar sequência aos alunos da Bíblia e estudaremos, né? Vamos estudar aí o capítulo 8 e o 9 de Gênesis. Nós vamos ter uma palavra de oração agora. Quem gostaria de orar? Sorteio? Você vai. Vamos. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui, de aprender da Tua Palavra. Senhor, pedimos que o Senhor nos dê inspiração do Espírito Santo para aprendermos, tanto nós quanto quem ouvir essa live. E esteja conosco, Pai. Obrigado por nos ensinar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. O capítulo 8, ele tem alguns títulos. Esses títulos que estão em cima do capítulo, eles não fazem parte do original, certo? Também os capítulos, número 8, e os versículos 1, 2, 3, também não fazem parte do original. São acréscimos posteriores que foram colocados para ajudar a gente, né, no estudo da palavra. Essas referências que tem nos lados ou no rodapé também não fazem parte do original. Tudo é acréscimo da editora, né, da edição, para que a gente possa estudar e ter um melhor conhecimento. O meu título diz assim: Diminuem as águas do dilúvio. E no verso 6, Noé solta um corvo e depois uma pomba. E lá no verso 12 do capítulo 8, né, no 13, inicia assim: Noé e sua família saem da arca. E no verso 20 inicia o título: Noé levanta um altar. Esse é o 8. Né? O 9, ele intitula assim: A aliança de Deus com Noé. E lá no verso 20, Noé pronuncia bênção e maldição. E aí a gente encerra os títulos do capítulo 8 e 9. Alguém tem um título diferente? O meu 8 só tem um título, que é o fim do dilúvio. E o 9 tem dois, que é a aliança de Deus com Noé e os filhos de Noé. Ah, tem os filhos de Noé. É. Ah, tá. Meu é igual. Aqui diminuem as águas do dilúvio. Perfeito. Mais algum título? Só esse? Aí tem depois Noé e sua família saem da arca. É igual. Perfeito. Tudo igual, né? Noé levanta um altar, a aliança Certo. de Deus com Noé. Noé pronuncia bênção e maldição. E bênção e maldição. Perfeito. É igual. Vamos então ler, cada um lê 5 Não, até ela terminar? vai ler o capítulo todo. Ah, vai ler o capítulo Eu todo. leio o 8 Desculpa, todo, então. e Vamos aí lá. alguém lê o 9 ou eu leio o 9 também? É. Posso ler o 8 e o 9? Pode Não tem ler. problema. Tá. Então Deus... o fim do dilúvio. Então Deus lembrou-se de Noé e de todos os animais selvagens e rebanhos domésticos que estavam com ele na arca, e enviou um vento sobre a terra, e as águas começaram a baixar. As fontes das profundezas e as comportas do céu se fecharam, e a chuva passou. As águas foram baixando pouco a pouco sobre a terra. Ao fim de 150 dias, as águas tinham diminuído, e no 17º dia do 7º mês, a arca pousou nas montanhas de Ararat. As águas continuaram a baixar até o 10º mês, e no primeiro dia do 10º mês apareceram os topos das montanhas. Passados 40 dias, Noé abriu a janela que fizera na arca. Esperando que a terra já tivesse aparecido, Noé soltou um corvo, mas este ficou dando voltas. Depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham diminuído na superfície da terra, mas a pomba não encontrou lugar onde pousar os pés, porque as águas ainda cobriam toda a superfície da terra, e por isso voltou para a arca Noé. Ele estendeu a mão para fora, apanhou a pomba e a trouxe de volta para dentro da arca. Noé esperou mais 7 dias e soltou novamente a pomba. Quando voltou ao entardecer, a pomba trouxe em seu bico uma folha nova de oliveira. Noé então ficou sabendo que as águas tinham diminuído sobre a terra. Esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba, mas desta vez ela não voltou. No primeiro dia do primeiro mês do ano 601 da vida de Noé,
secaram-se as águas na terra. Noé então removeu o teto da arca e viu que a superfície da terra estava seca. No 27º dia do segundo mês, a terra estava completamente seca. Então Deus disse a Noé: saia da arca, você e sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Faça que saiam também todos os animais que estão com você, as aves, os grandes animais e os pequenos que se movem rente ao chão. Faça-os sair para que se espalhem pela terra, sejam férteis e se multipliquem. Então Noé saiu da arca com a sua mulher e seus filhos e as mulheres deles, e com todos os grandes animais e os pequenos que se movem rente ao chão e todas as aves. Tudo que se move sobre a terra saiu da arca, uma espécie após a outra. Depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor e, tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocausto, queimando-os sobre o altar. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância, e nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz dessa vez. Enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite jamais cessarão. A aliança de Deus com Noé. Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Todos os animais da terra tremerão de medo diante de vocês, os animais selvagens, as aves do céu, as criaturas que se movem rente ao chão e os peixes do mar. Eles estão entregues em suas mãos. Tudo que vive e se move servirá de alimento para vocês. Assim como dei a vocês os vegetais, agora dou todas as coisas, mas não comam carne com sangue, que é vida. A todo aquele que derramar sangue, tanto homem como animal, pedirei contas. A cada um pedirei contas da vida do seu próximo. Quem derramar sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado, porque a imagem de Deus foi o homem criado. Mas vocês sejam férteis e multipliquem-se, espalhem-se pela terra e proliferem nela. Então disse Deus a Noé e a seus filhos que estavam com ele: vou estabelecer a minha aliança com vocês e com seus futuros descendentes, e com todo ser vivo que está com vocês, as aves, os rebanhos domésticos e os animais selvagens, todos os que saíram da arca com vocês, todos os seres vivos da terra. Estabeleço uma aliança com vocês. Nunca mais será ceifada nenhuma forma de vida pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. E Deus prosseguiu: este é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês e com todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as gerações futuras. O meu arco que coloquei nas nuvens será o sinal da minha aliança com a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco-íris, então me lembrarei da minha aliança com vocês e com os seres vivos de todas as espécies. Nunca mais as águas se tornarão um dilúvio para destruir toda forma de vida. Toda vez que um arco-íris estiver nas nuvens, olharei para ele e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos de todas as espécies que vivem na terra. Concluindo, disse Deus a Noé: esse é o sinal da aliança que estabeleci entre mim e toda forma de vida que há sobre a terra. Os filhos de Noé. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Esses foram os 3 filhos de Noé. A partir deles, toda a terra foi povoada. Noé, que era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha, bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, viu a nudez do pai e foi contar aos 2 irmãos que estavam ao lado de fora. Mas Sem e Jafé pegaram a capa, levantaram-na sobre os ombros e, andando de costas para não verem a nudez do pai, cobriram-no. Quando Noé acordou do efeito do vinho e descobriu que o filho caçula
lhe havia feito, disse: Maldito seja Canaã, escravo de escravos, será para os seus irmãos. Disse ainda: Bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e seja Canaã seu escravo. Amplie Deus o território de Jafé, habite ele nas tendas de Sem, e seja Canaã seu escravo. Depois do dilúvio, Noé viveu 350 anos, viveu ao todo 950 anos e morreu. Amém. Muito bem. Está aí o texto. Palavra da salvação. Está aí o texto, então. Quais são as inspirações? Alguém quer comentar algo interessante, algo que o Espírito Santo iluminou na sua mente? Acho que essa parte aqui do capítulo 9, quando Noé amaldiçoa o filho, me tocou, porque é uma coisa meio... tudo bem que ele errou, mas eu acho que foi muito forte, né, o que ele falou pro filho. E aí eu acho que a gente vai ver isso mais pra frente, o que aconteceu, mas essa questão de amaldiçoar o filho eu achei... Forte, né? E algum comentário sobre essa maldição? Podemos perguntar assim, qual a causa? Qual a causa que levou uma pessoa a amaldiçoar o seu filho? Foi a fofoca que ele fez. Foi a fofoca? O que foi? Será que foi a fofoca? A causa? Ou a fofoca foi um efeito da causa? Parece que... É uma besteira aqui. Que é? Parece que ele tava de ressaca e saiu xingando todo mundo depois que acordou aqui, né? Então, mas esse foi o erro Ele que é acordou, pontuado pela Heloísa. Mas a causa... A causa que ele se embriagou. Embriaguez. É pecado, né, beber vinho? É engraçado, né? Se é pecado beber vinho, o Noé pecou já quando ele plantou uma vinha. Porque está escrito aqui, ó, que lavrador ele plantou uma vinha. Quer dizer, ele tinha mudas de vinha, de vinhedos, ele tinha um monte de mudas, muitas árvores. Ele começou a replantar tudo de outra vez, né? Essas coisas aí. Parece-me, né? Como ele ia plantar uma vinha se ele sem muda, né? Sem ter Ele trouxe, né? Ele trouxe na arca. E a arca é estranho, né? É estranho, eu diria assim, é muito complexo, é admirável. O que comiam os animais, os felinos? O que comia o leão, o tigre, né? Não sei se tinha onça, porque lá naquele lugar não tem onça, né? Leopardo, guepardo, sei lá. Naquela época, os animais carnívoros que eles comeram na arca durante esses 317 dias. Porque 150 dias eles ficaram por cima da água à deriva, certo? Mais 150 para... E depois mais 150, depois mais 7, certo? Quando começou a minguar a água. Mas, o que esses animais comiam? Então tem muitas versões que os animais ficaram, eles comiam grama, ou Deus fez um milagre ali para eles não se devorarem entre si, né? Tem uma parte aqui do capítulo 8 que Deus fala que não tem que pode comer o bicho, mas não pode comer o sangue. Não, mas vamos voltar aqui. Então o que o Noé fez? Ele já estava na cabeça dele, quando as águas baixar, né? Quando tudo baixei, parecia a terra, vou plantar uma vinha. Já que ele estava na cabeça dele, vou plantar uma vinha, vou tomar um vinho que eu tô... O vinho acabou, né? O vinho acabou no centro, né? Todo mundo tomou vinho, porque, sei lá como é que foi, né? Então, enfim. O que aconteceu com Noé? Ele passou dos limites. Agora pergunta aqui para nossa querida Heloísa. Mas a Bíblia disse, bem aqui, quer ver, ó, que Noé, cadê? Onde é que está aqui? No verso 9. Noé era um homem justo, íntegro e andava com Deus. Como é que ele pode, sendo um homem justo, reto, andava com Deus, se embriagar?
O que aconteceu? Porque essa foi a causa da maldição do filho. Tá certo? Agora a pergunta que eu faço é essa. O que tem, né, o que tem nessa história que está oculto aqui entre Noé, a bebida e a maldição? Vamos fazer aqui um passo a passo aqui. Sim. Porque se o filho visse e não falasse nada, não teria problema nenhum, né? Fizesse que nem os irmãos dele. Como não teria? Cobrisse. Então pode ficar Mas ele bêbado. pegou, ele saiu e falou para os outros irmãos. Tá, mas aí você foi na causa, no efeito que é a maldição. Mas volta para a embriaguez. Então Noé podia se embriagar numa boa e ficar bêbado. Pelo que está vendo aqui, ele não recebeu nada. Um homem íntegro, um homem justo, um homem que andava com Deus ébrio. Então, aqui não está falando nada da embriaguez dele. Nada. Tá, sim, tá falando que ele se embriagou. Sim, mas não está acusando. E ficou pelado. Não está acusando, não está nada. Na tenda dele. É. Tá no cantinho dele, né? E Deus não falou nada a esse respeito. Não, Deus não condenou a bebida dele. Na verdade, Deus nem entrou nessa história. Eu tô achando que é mais uma coisa, não sei, a minha interpretação desse fato é, ok, o Noé passou dos limites, isso é um fato. Agora, Canaã, ao invés de ver o que estava acontecendo e já cuidar de Noé, né, e lidar com aquela situação, ele vai e chama os irmãos pra olharem. Então eu entendo como uma coisa que ele poderia ter agido ao invés de chamar mais gente pra ver uma situação constrangedora do pai dele. Então mereceu a maldição. Não, Então explica isso. não mereceu. Então explica. Não mereceu porque eu acho que não merece, mas eu acho que ele amaldiçoou por conta disso. Sim. Porque também tava de ressaca. Tá, isso gera uma outra pergunta, certo? Maldição, não foi Deus quem amaldiçoou, certo? Não. Não foi Deus, que Deus não está nessa história. Quem amaldiçoou foi o Noé. Né? E o Noé pode amaldiçoar? O Noé pode abençoar, está escrito aqui, ó, ele pronuncia uma bênção e uma maldição, correto? Sim. Então na boca dele, na língua dele tinha a bênção e tinha a maldição. Vamos lá em Tiago, no livro de Tiago, né, para você ver o perigo. Se a língua é um instrumento perigoso, imaginou ela conduzida pela embriaguez. Não é? Vamos lá, Tiago, acho que é o 3, se não me falha a memória, deixa eu ver. É o 3, não é? Olha lá, o capítulo 3 já é o tópico, olha o tópico que deram aqui, que a editora deu. O pecado da língua e o dever de refreá-la. Então vamos lá. Quem realmente errou? Foi o Noé ou foi o filho? Noé. E Foi o filho? os Os filhos dois. que fofocaram pra ele depois. Então, e agora? Quem pecou? Na minha opinião, o filho Um pecado gerou talvez outro. não tenha tomado a atitude. Fala de novo. Um pecado gerou outro. Isso. Pecado de quem? Do Noé? Não, antes do Noé. Canaã. Mas Calma. beber Vai. até cair não pode ser. Não, vamos voltar. Pecado de quem? Quem é o primeiro que pecou? Pelo que eu li Hã? Não é o Noé? O primeiro a pecar, quem foi? Adão. 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 Entendeu? Tá. Então é isso que eu queria dizer, né? Ora, o Noé escolheu ser justo, escolheu ser íntegro, escolheu andar com Deus. Porém, o que estava no Noé? Pecado. Segundo consta na teologia, o pecado de Adão. Ele tinha inclinação para o pecado. Então, automaticamente, ele carecia de um salvador. Então, Noé não é o salvador. Noé não é. Né? Noé, ele carecia do salvador ao invés de ser um salvador. Logo, não podemos admitir que Noé seria o protagonista, o grande cabeça que iria gerar uma nação santa, perfeita, uma nação propriedade exclusiva de Deus, entendeu? Por quê? Porque nele habitava o pecado. Né? Então, quer dizer, um homem que é íntegro, um homem que é justo, um homem que anda com Deus, está sujeito ao pecado. E Tiago fala, cuidado com a língua, né? Ó, se alguém não tropeça no falar, é perfeito. Então temos que ver aqui que o Noé tinha uma imperfeiçãozinha, certo? Ó, agora ele diz assim, ó, verso 6, Tiago 3,6. Ora, a língua é
fogo. É mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Olha só, né? 8. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Verso 9. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. E no verso 10, de uma só boca procede bênção e maldição. Esse é o Tiago, e eu acredito que ele, né, pode até aqui nesse texto estar fazendo um nuance a respeito do Noé. Coitado do Noé, vamos culpá-lo, vamos dizer que a escravidão, o escravismo, né, escravagismo, originou-se dele, porque se começa uma nova geração, ele já bota um escravo do outro, não é? Deus fez isso? Deus não fez isso. Deus queria que um servisse o outro, um fosse escravo do outro? Não, não é? A liberdade. E olha que o que Deus fala antes aqui, que você leu no capítulo 9, né? Ele abençoou Deus, Noé e a seus filhos. Deus não amaldiçoou o cão, né? Canaã. Deus não amaldiçoou. Fala, seja fecundo, multiplique, enche a terra, os animais, você dominará os animais, você vai se alimentar, é isso, aquilo, o outro, mas só que não faça isso, não mate. Então ele colocou aqui uma pequena regra de conduta moral, né, para o Noé e a sua família, porque dessa família geraria, né, uma grande, daria sequência, né, essa linha eixo. Seria um mundo de novo. Um mundo diferenciado aqui. E como agora o Noé quebra isso? Já vai começar assim. Não é? Não dá para entender, não é? Ou não é? Não dá para entender. Porém, aconteceu. E quando uma pessoa, ela profetiza, tem que tomar cuidado quando ela profetiza. Noé estava nervoso, estava cheio de emoção. Ele se sentiu o patriarca, o líder, o chefe. E geralmente, líder, chefe, ou sei lá, o cabeça, né, o nome que queira dar aí, o imperador, o rei, quando está desequilibrado emocional, o marido, a esposa, né, quando está desequilibrado emocional, pá! Solta pelo instrumento mortífero, né? É isso que diz o Tiago, essa incontida de veneno, né? Por isso que eu evito morder a língua. Se tiver veneno, eu morro envenenado, né? Com meu próprio veneno, diz o ditado. Então, nada de acusar Noé, essas coisas. Podemos, como Noé era um homem santo, um homem, né, um herói, um escolhido de Deus, um ungido do Senhor, vamos dar um crédito aí para ele. Ele pode amaldiçoar. E vamos botar a culpa no Canaã. Podemos botar a culpa no Canaã? Em Cã? Coitado, né? Se nós botarmos a culpa no campo, fica tudo resolvido, esses cananitas não prestam mesmo, depois no futuro eles vão ser todos enxotados da terra, e o povo de Deus vai matar todos eles mesmo, e aí eles vão ser escravos o resto da vida, que alguém tem que me servir, né? E o Noé acertou. Pensando que Não. eu preciso de escravos para poder render, né? Próprio Quanto é que filho. custa para fazer esse trabalho? 200? Pago 10. O cara vai trabalhar feito um escravo para mim, eu pago 10 reais para ele, né, Jorge? Se não fosse eu, você morria de fome. A gente continuaria nessa ideia de dominar as pessoas. E olha, Deus não, nem lá no Éden, e nem aqui no capítulo 9, ele não diz que é para dominar um ser humano. Não é isso? Ele diz que é para dominar as feras. E outra coisa, ele não diz que é para dominar o homem, porque aqui no verso 6, né? Se alguém derramar o sangue de um homem, pelo homem se derramará o seu. Quer dizer, é olho por olho, dente por dente, o talião, né? O código de Hammurabi. Então,
parece que o Moisés copiou algumas leis que tinha naquela época que eram muito boas, que faziam parte também do contexto da vida desse povo nessa época. Então veja, agora eu vejo, o que eu vejo aqui? Quando eu mato alguém, eu transgrido uma lei, não é isso? Eu cometo uma transgressão. Agora, matar uma pessoa, aqui no caso, é derramar sangue. Mas Jesus Cristo disse, que está escrito, não matarás. Eu, porém, vos digo. O que ele disse? O que Jesus Cristo diz a respeito dessa lei? De não matarás? É. Se alguém te der um tapa da outra face, não. Está incluso. Não é para você matar. Se alguém te mata, você não vai matar o outro, né? Não tem como. É verdade. Seria o seguinte, Jesus falou, se você odiar alguém e só de pensar, de premeditar, você já é um assassino. Ixi, então tem muita gente assassina. E se você né? chamar o seu irmão de racá, ou seja, idiota, imbecil, está sujeito ao fogo do Tá inferno. mal o negócio, né? Então, Deixa eu lá. tá todo mundo ralado. Então foi forte. De maneira que o que o Noé fez, ele ultrapassou, né, o código. Bom, como você mesmo falou, né, ele acordou naquela ressaca, dor de cabeça, e os dois filhos, sei lá como é que são os filhos, Estavam querendo ser servidos. 317 dias trancados naquele negócio lá. É a sua vez de alimentar os animais. Eu não vou, não, já estou cansado. Alimenta você, joga de qualquer jeito. Pai, ele fez de qual? Imagina uma briga que estava naquele bairro com a família. 317 dias ali, cantando louvores, adorando e agradecendo. Não era nada disso. Eu acho que estava uma porque Adão confusão já ali. tinha- Aquele fedor de fezes que tinha que tirar e jogar na água. De Olha, bicho, né? misericórdia, né? Eu não quero nem imaginar como era aquela arca. Coitado dessa família, viu? Para cuidar de todo aquele... Deve ter criado ali algum ranço. De maneira que os dois irmãos, ao invés... Olha só, Heloísa, né? Os dois irmãos, ao invés de dizer... Quietinho, não vão falar nada do papai, que ele estava bêbado, ele não sabe nada mesmo. Aham. Quem fofocou? Foi Canaã. o Canaã ou foram os dois que fofocou pro papai amaldiçoar? Como é que o pai ia saber se ele estava Ixi, bêbado? Foi uma fofocaiada toda. Então, então veja bem, como é difícil, a gente não estava lá. Como é difícil tomar uma decisão. Quem é o culpado? Eu diria que é o pecador original, vamos dizer assim, né? Agostinho, Tomás de Aquino e todos os outros da patrística concordavam que nós temos uma semente do mal que veio junto, né, com a gente, como você mencionou mesmo na sua feita lá, né? Sobre o bem e o mal. Podemos escolher o bem ou podemos escolher o mal, né? E eu não era num momento de ira, num momento de um certo desequilíbrio emocional, né, na sua sensação, sua sensatez, não sei, de julgamento, ele resolveu então dizer, foi isso que esse Canaã fez? Maldito ele seja, vai ser servo de seus irmãos. Então agora os canaãs tinham que ser escravos dos Jaftés e do Sem. Imaginou? Que papai, em que herança? Só porque contou que ele estava pelado e bêbado. Mereceu essa maldição aí. Tá, mas por outro lado, é um desrespeito para com o pai, né? O Expor. filho expor o erro do pai e rir. O pai tá lá feito um macaco, bêbado, pelado. Lá, esse pai não tem vergonha na cara. Né? E desrespeitou o pai. Pode ser que essa desonra ao pai, mais para frente, lá no capítulo 20 de Êxodo, o Moisés vai dizer, né? No capítulo 20 de Êxodo. Capítulo 5 e capítulo 20 são a repetição da tábua da lei, né? No capítulo 20 ele fala assim, também no outro, né? Ele diz assim, honra o teu pai e a tua mãe para que se prolongue os seus dias na terra e que o Senhor te deu, né? Então é uma bênção que Deus dá, uma prosperidade, uma longa vida e que Deus dá para o filho que honra o pai. Sim. Então é verdade que o Canaã, não podia ter desonrado o pai, ter desrespeitado o pai. Agora, por outro lado, tem pai que me desculpa, né?
Tem mãe que me desculpa, tem filho que me desculpa. Toda família tem as suas encrencas, tem os seus, né, suas mazelas. Aí por isso que o Daniel sempre culmina com Jesus Cristo, né, que foi um homem submisso à sua família, né? Era um excelente filho, um exemplo de filho para a mãe, né? Então, é uma coisa assim. Então pode ser que, se o meu filho me tratar mal, eu carco-lhe uma maldição que ele vai danar o resto da vida. Tá certo isso? Não. Eu tenho esse direito? Agora em Cristo Jesus eu não tenho. Mas Eu tenho que abençoar. Ainda mais com o conselho de Tiago, né? Cuidado, a bênção com a língua você pode abençoar como amaldiçoar. Então toma cuidado. Mas, por exemplo, uma maldição dessa a gente consegue quebrar, ou não? Ah, hoje em dia. Agora abre lá Romanos 8:1. Nessa época que não podia não. Não podia porque o Canaã ficou Atos Romanos. ficou amaldiçoado, né? Mateus, Marcos, Lucas, Novo também. Eu sempre... E aí tem uns petulantes, uns arrogantes, como é que eu vou dizer, teologúmenos de meia tigela, É bem no final. que diz que essa maldição que Noé deu foi a cor. A tribo de Cã ficou negra, Não, mas cor no final. escura para ser escravo. E aí começaram a escravizar os afrodescendentes. É um absurdo, né? Tem teorias, Você não tem vou dizer qual nome das qual seitas livro? que aderiram a essa, Mateus. porque Mateus, é Marcos, antiético, né? Lucas, Mas João, é um Atos absurdo Romanos. falar uma coisa dessa, né? Mas não é citou alguma coisa? Não, tem nada a ver com isso. Isso aí é com conjecturas. Sim. Romanos 8:1. 8:1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Achou? Sim. Marcos. Vem pra cá, da frente aqui assim. Opa. Atos dos Apóstolos, Romanos. Depois do Atos é Romanos. Aí, 8:1. Quero ver a sua versão Aqui. para ver o que ela diz. né? 8. Peraí. Tá. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me liberou da lei do pecado e da morte. Perfeito. Lei do pecado e da morte. Quer dizer, o pecado, ele existe. A lei existe. Agora, não quer dizer que eu estou livre do pecado, mas eu estou livre do poder do pecado. Isso quer dizer o seguinte: eu não peco porque eu quero pecar, eu peco por incidente ou por acidente, vamos dizer, né? Eu me descuidei, eu fiquei emocional, que nem o Noé aqui, e no calor da ira, eu fiz uma bobagem e eu me arrependo. Puf, em Cristo Jesus. Ó Jesus, me perdoa, com teu sangue me lava e me limpa. Puf, quebrou o poder desse pecado. E eu estou regenerado, renovado pelo Espírito Santo, né, pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, feito pelo sangue de Jesus Cristo. Por isso que Paulo diz isso. Então, aquele poder que tinha, que eu não conseguia ser perdoado, agora eu sou. Que eu não conseguia ter perdão, agora eu tenho. Que eu merecia ser condenado, agora eu sou livre. Compreendeu? Então Jesus Cristo veio quebrar tudo isso aí. Mas nessa época o bicho pegou. Né? Porque os dois irmãos falaram: pronto, vamos ter trabalho de graça agora. Vai servir a gente? E era a ordem do pai, era a ordem do pai. E a maldição ficou sobre esses meninos. Que maldição é essa? Né? Eu diria que é aquela maldição que Deus lançou lá, né? Maldita seja a terra. Não foi isso que ele falou? Uhum. Agora ela dará cardos e abrolhos, ou seja, espinhos e coisas ruins. Então, essa maldição que aconteceu também aqui com o senhor Canaã. Será Ou que seja, aí começaram os vírus? ah, vai saber, viu, dessas maldições, né? Bom, senhoras e senhores, a Heloísa, como é que é? Mais alguma colocação? Está satisfeita com essa... Dúvida só. Ah, Isso de não derramar sangue do animal aqui que tá falando, era mais porque os animais eles precisavam continuar, como é que fala? Multiplicando, ou é uma regra que não tinha? aqui sobre o sangue, É. é o versículo... O 8, tá no 9, 8, 4. eu acho. 9, tá, 4, tá né? no 9, é. Ó, carne, porém, com vida. Essa é a ideia que eles tinham antes, que a vida estava no sangue. Uhum. Entenderam?
É a ideia que eles tinham. Dizem que era essa a ideia mater, né? Mas eu acredito que carne com sangue, Deus estava querendo prever o homem de doenças. Porque a maioria das doenças estão no sangue. Mas tem muitas colocações sobre isso. A mais importante de todas, sangue é vida. Entendeu? Então eu não podia comer carne com sangue porque se comia a vida do animal. Então você tirava a vida do animal. Mas não tirava do mesmo jeito? Era a colocação deles, porque né? o testemunho de Jeová acredita que o sangue é... É a vida da alma do animal. É a alma, né? A alma está no sangue. Porque tem pessoas vegetarianas que falam. Então se você tira, vai para a terra, certo? Ou você tira essa alma e sacrifica para Deus, né? Vai no altar ou faz as aspersões com sangue lá. Isso foi posterior, não agora no tempo de Noé. Mas eu acredito, como diz muitos, que esse não comer carne com sangue é exatamente para evitar doenças, né? Há muitos sangues de animais estão contaminados. Mas na época eles pensavam que era vida mesmo. Na época eles pensavam que era vida. Tá. Era uma lei, não era lei só para o povo de Deus, tá bom? Não era lei só para Noé, era lei para todo mundo. Bem, se bem que se você for numa faculdade, escutar aí um filósofo, não sei das quantas, um doutor, um PhD em filosofia, ele vai te falar aí da cultura suméria, né? Depois ele fala que a cultura suméria foi engolida pelos babilônios, caldeus, que são os babilônicos, que também tiveram ali nos caldeus, ali nos reis, ali, o quinto depois do dilúvio, da Suméria, que é a antiga Suméria, Mesopotâmia, né? Da Suméria ali. Então, o quinto depois criou uma epopeia do dilúvio, que é a epopeia de Gilgamesh. Depois teve outro, mais pra frente, que é o outro povo que criou uma outra versão um pouco idêntica, só com nomes diferentes. E aí, mas aconteceu esse dilúvio, não importa, né? Mas eles vão querer dizer que é um mito, etc e tal, não é verdade, né? Porque naquela terra era uma terra de rios, e o Eufrates estava ali também o rio Tigre, o Gion, os rios que eram um local, e ali deu uma grande chuva não sei aonde, inundou tudo ali. Não foi toda a terra, foi só aquela região. Compreendeu? Mas não importa, o Noé foi salvo e foi salvo um monte de animais e aconteceu um milagre ali, né? Bom, não importa o que dizem aí as vãs filosofias, né? Sim. Há mais mistérios entre a Bíblia e os cristãos do que imagina a vã filosofia. Não combinou, né? Shakespeare não combinou. Agora, só uma coisa, o que me chama a atenção é a questão da língua mesmo, né? Do poder da língua. Quando Poder da língua, né? Que nem você falou, independente se é marido, mulher, o que for. Filho, pai. Agora, eu vejo um poder, parece que maior quando é o pai, né? Para os filhos. Porque a gente vê muito a questão da maldição hereditária. Estava até conversando com um casal que é terapeuta e eles também, só que eles são psicólogos, né? A gente não pôde ir muito a fundo, assim, não teve tempo, mas eu quero muito conversar mais com eles. Que existe um estudo da psicologia, não a ver com religião, mas é que por acaso, ou sei lá, por uma boa coincidência, eles são cristãos. Mas a psicologia tá estudando, comprovando, enfim, a ciência tá indo a fundo na questão do que a sua genética carrega dos seus antepassados. E, por exemplo, o que eu faço hoje, minhas atitudes hoje, o que eu falo, enfim, como eu vivo hoje, tem consequências nos filhos que eu nem tenho ainda. Então existe uma carga genética. Agora, imagina isso agora na língua de Noé. A gente, né, pastor, até depois a gente vai estudar, mas aconteceu mesmo, que nem você falou. Canaã sofreu os entraves da vida. Então, tiveram um bom tempo de glória, mas depois acabou toda a glória. Sim. Então, no final eles terminaram assim? Terminaram, foi extinto praticamente. Então, você vê que, assim, duas coisas. Uma é a bebida, que a gente tem, como crente, a gente tem a mania de falar, bebida é pecado, mas não sabe se tem uma inteligência por trás disso, né? Por que é pecado? Por que é errado? Ou por que dá errado, né? Pode dar errado. Que pode dar errado, né?
tem essa questão, essa polêmica da bebida, mas tá a prova aí, porque a bebida aflora as emoções e a pessoa quando tá emocionada, pode estar, a emoção não é só a emoção de chorar, de felicidade, nada, a emoção é isso, é você amaldiçoar uma geração inteira nesse momento, né? Alguém disse assim, ó, se você pegar aqui uma bebida alcoólica e beber, Jesus Cristo disse que o que entra não contamina. Né? O que contamina? Mas A depois maldição. vai sair. A maldição saiu. Mas Entendeu? eu não sei. Então, sabendo que esse produto, Então não ele, faz mal. ele entrando, eu posso beber qualquer coisa, eu posso fazer o que eu quero, mas se eu faço alguma coisa que vai prejudicar meu próximo, não convém fazer. Sim, Né? exato. Paulo fala isso, olha, eu posso todas as coisas, mas tem coisas que não convém fazer. Sim, por isso que... aí é uma opinião mesmo minha, não uma regra, né? Mas eu acredito que as pessoas têm que se conhecer e têm que saber o que dá, o que não dá pra fazer, sabe? Porque tem pessoas que não passam dos limites. Mas eu sei o que eu faço, eu sei o que eu faço. Tem pessoas... Todo mundo sabe o que faz, não tem um que não sabe. Não, mas por Eu exemplo, sei até onde eu vou, conheço meus limites. Geralmente quem fala assim é aquele que passa o limite, né? não, Porque sim. tem muitas pessoas controladas que não realmente elas só sabem, elas O que tomam só estão um caso, fazendo, normal. Pra eles é que Exato. nem, né, não acontece nada. E eu acredito que tem coisas além da bebida que fazem mais mal pra algumas pessoas, não sei. Sim, não é só bebida, não é só bebida, né? Na verdade, Por exemplo, eu tenho o vício da ira. Exato. Tá? A ira é um vício, a pessoa, qualquer coisa ela se irrita, fica nervosa, não se controla mais. Tudo que não O é próprio equilíbrio, celular, né? Pode, hoje a gente tem outras ferramentas que nessa época não existiam. Mas o celular, ele desperta muitos sentimentos nas pessoas. Tem feito com que as pessoas desenvolvam depressão, enfim, várias Tem pessoas várias se coisas. matando. Porque não dá nem pra acreditar que a pessoa posta alguma coisa e alguém fala mal daquilo que ela postou. Então. o Mário falou aqui, o mal está naquilo que sai da boca do homem. E o coração do homem é enganoso. Jeremias. Parabéns, falou bonito. É isso aí. Né? Por isso a gente fala assim, quando alguém diz assim, ó, faz o que o teu coração pede. É perigoso. É um perigo, né? Já que o coração é assim. Enganoso. Então a gente tem que falar assim, ó, em Cristo Jesus, né? Em Cristo Jesus. Você tem Cristo Jesus no seu coração? Tem. Então, faz o que Cristo Jesus, né? Você tem uma frase que você sempre diz, né? O que faria Jesus no meu lugar? Seria interessante botar o coração ali, onde está Jesus, né? Bom, gente, não tem mais pergunta lá? Eu acho que esse assunto nós já, né? Sim. Não vamos acusar o Noé porque a gente não sabe se ele é culpado. Não vamos acusar Canaã porque a gente não sabe se ele é culpado. Não vamos acusar Sem e Jafé porque a gente não sabe se ele é culpado. Não vamos culpar também o Adão porque o Noé pecou. Bom, enfim, vamos tomar cuidado. Porque Paulo diz assim, aquele que está em pé, Então, cuidado. Que não veja que não cai, porque você está em pé. Então, se Paulo falou isso, é uma boa posição, você está em pé. Então, tome cuidado. Mas agora eu quero que nós analisemos o 8.1, né? Que interessante isso. A arca ficou à deriva 150 dias. E depois o Moisés escreve o seguinte, lembrou-se Deus de Noé. Ué, podia ter lembrado antes? É isso que ele quis dizer? Que Moisés quis dizer, Deus podia ter lembrado do Noé nos 50 dias de dilúvio. Deus podia ter lembrado do Noé nos 100 anos, nos 100 dias de dilúvio. Não, 150 dias de dilúvio, que é o verso 7:24, né? As águas, 150 dias predominaram sobre a terra. Aí lembrou-se Deus de Noé. Ué, Isso Deus, não quer dizer que ele esqueceu dele. quer dizer o que então? Que ele vai dar uma atenção especial para ele agora. Porque essa palavra não está bem traduzida, né? Eu acho que eu Deus acho que não se esse lembrou-se esquece. pode ser porque passou muito tempo, né? Então tem essa interpretação, mas esse tempo tinha que acontecer. Era um tempo necessário, só que como demorou muito, fica com essa impressão, Deus esqueceu e lembrou. Só que Será que alguém na história disse assim, e Noé dizer, Deus, como é que é? Vamos morar o resto da vida em cima d'água? Né? Não sei, não sei, conjecturas, é bobagem, né? Mas será que a impaciência,
Será que o homem realmente estava impaciente, ele não conseguia esperar mais, ou a arca já estava em estado de calamidade, né, de estado de sítio, né, não dava mais. Deus, não dá mais para aguentar esses bichos, eles já reproduziram, temos o dobro do que a gente tinha antes, né, e está faltando comida. Mas daí ainda demorou mais de 150 dias. Então, foi para Depois que Deus se 371 dias que Deus lembrou nos 150, eles saíram Depois 150, mais de 150 dias depois. Mas como é que foi? Os 150? Deus tinha falado que seria. É, não, o 8 Deus se aqui, ó, lembrou o 8. nos 150 dias. É, quando ele estava, veja lá, o 7:24. As águas duraram 150 dias, certo? Gênesis. E no 8, diz assim, lembrou-se Deus de Noé. É lógico que Deus não esqueceu de Noé, com certeza, né? Aí parece que Mas Deus é o tava ser lá humano mexendo, quando agora, escreve. putz, mano. Vocês não me avisaram? Não me mandaram um zap? Né? Não que Deus é o homem que escreve, entendeu? Dá a entender que Deus falhou. Né? Deus se arrependeu da intenção que Deus falhou. É o homem que escreve, é a visão humana de interpretar Deus. Sim. Entendeu? É. Os fatos, vamos dizer assim. Então, quando o Moisés fala, lembrou Deus de Noé, foi no sentido de carinho, né? Sim. Então Deus falou, não, vamos lá resolver essa questão do Noé. Eu vou resolver a questão do Noé, que já deu um tempo legal aí. A família está lá se entendendo numa boa, né? Já estão em paz, estão... Então eu vou descer lá. E aí então, Deus mandou um sopro, mandou um vento, e esse vento mudou o fluxo da água. É interessante que a água estourou de baixo, né? Lembra que nós falamos que os rios, fluxos da água, tudo subiram, quer dizer, a água ia para um lado, ela voltou, ficou tudo presa ali em algum lugar. Alguma coisa prendeu as águas, que elas ficaram naquela região e começaram as fontes dos abismos e as comportas dos céus e as águas que caíam. Isso tudo foi cessado. Parou nos 150 dias. Certo? Agora o que tinha que fazer? Tinha que esperar a água descer. E ela ia escoando continuamente. O fluxo foi voltando ao normal. É como se estivesse desentupido, né? E a água jorrou normal para o seu caminho e aquele lugar foi enxugando. Tá certo? Foi um milagre muito estranho, né? Parou o fluxo, o fluxo seguiu normal e parou a chuva, as águas começaram a descer e de repente a arca repousou, né, em uma montanha, certo? Chamada nos montes de Ararat, que é uma região montanhosa, né? Num daqueles montes que ficava antigamente Suméria, depois Mesopotâmia, depois, né, disse que pertence à Armênia, depois brigou com a Turquia ganhou aquela terra. Então, enfim, tá nesses lugares aí, esse lugar onde pousou, né? E aí diz que por causa de um deus, de uma epopeia de alguém que fez lá, que era Iruque, a terra ficou Iraque, né? Por isso que originou o nome Iraque. Então eles fazem umas para chegar nesse lugar, certo? Bom, enfim, tava lá a água, só que a água ainda cobria tudo, né? Então Noé resolve soltar um bicho, certo? Soltou um corvo, né? Interessante isso. Foi esperto, né? Foi inteligente, sabe? Para saber se vai pousar ou não, se vai trazer. Sim. É sinal que não dá para ver nada, né? Só água. Esse cara fala, né? O corvo não é uma ave forte para voos longos, né? Dizem, né? E o corvo, ele ficou rodando a arca, em vez de, né? Ele ficou rodando a arca e sentou de volta, segundo, né? Depois o que ele fez? Né? Diz assim, soltou um corvo, o corvo ia e vinha, ficou fazendo volta. Aí ele soltou uma pomba, e essa pomba, sumiu. E ela não encontrou lugar para pousar, voltou. Mas ela foi longe, então a pomba foi o melhor... Melhor escolha. Melhor, eu falo assim, na pesquisa, né, de procurar terra seca.
E ela voa rápido e é forte. Então, não sei quanto tempo levou aí. Depois de mais 7 dias, quem que ele soltou? Outra pomba. O corvo? Não, Soltou a pomba. pomba. É engraçado isso, né? Por que ele soltou o corvo primeiro? As pessoas perguntam. E aí fazem umas colocações em cima disso. Será que é porque o corvo voa pouco, para ele ver se tinha terra bem pertinho? Aí ele viu que não tinha e falou, então vou ver se eu caço terra mais longe. Pode ser, aí ó, boa, mandou legal. Eu não sei, O significa corvo que o come corvo voa carniça. pouco, não sei. É, e aí essa pomba, quando ela voltou, será que o corvo traria um ramo? Não. Por que a pomba trouxe o ramo? É direcionada por Deus. Deus quebra esse raminho aqui, a pomba foi e levou, mostrou para Noé, olha Noé, já. Acho que ela queria fazer ninho já, hein? É, será que ela tinha filhote? E era um ramo de quê? Fala aí. Oliveira. Hã? Oliveira. Oliveira. Era um ramo de oliveira. Espera aí. Um ramo de oliveira? 317 dias debaixo d'água? Não é interessante? Parece-me que Noé ficou num local, né, de inundação, mas tinha lugares que não foram. Mas falou aqui que cobriu tudo. Cobriu Todas toda. as- Agora ninguém sabe se é todo o planeta Terra ou se é ali onde eles habitavam, que é o mundo deles. Sim. Entendeu? Uhum. E aí a pomba volta com esse ramo e tem muitas Então, se colocações é em só cima o lugar disso. deles, o arco-íris é só pra eles. Não é? Porque ele fez um pacto com o homem. Colocou o arco-íris como Então vamos sinal. mudar de assunto, vamos falar do pacto, que é uma coisa magnífica, uma coisa linda. O pacto. Né? Que pacto era esse, Luísa? Que nunca mais mataria o homem. Não vou mais matar o homem. Esse foi um sinal que ele não ia Por mais que, por que, fazer. que o homem só pensa... Eliminar o homem, Pergunta, por ser que, humano. por que o homem só pensa nele, o ser humano só pensa nele? Por quê? A terra, ele não ia na Muito terra bem, toda. terra toda. Que inclui o quê? Os bichos, Bichos, animais, Plantas, tudo. plantas, né? Por que o homem só pensa nele? O homem é meio que... ele se acha. mas o que o homem é sem os animais, sem plantas, sem Então, alimento? Não é nada. Agora, quando lembrou o Deus de Noé, a gente fala assim, por isso que eu queria pegar vocês. Mas só do Noé? Deus só tinha dó do Noé e da família dele? Falou, lembrou de Noé de Mas todos a os família- E de todos os animais selváticos, de Mas será que a todos família os de Noé domésticos. Hã? não estava ali dentro só porque eram filhos de Noé? Porque não diz que os filhos caminhavam com Deus. E também não diz que o avô, porque o Noé... Vamos falar um pouquinho sobre isso aí também. Onde é que estava o avô do Noé? A avó, Vai ver que não tinha a mais- mãe, o pai, o irmão, a irmã, os primos, os tios, os sobrinhos. Estavam rindo dele, fazendo a arca. Tadinhos. Morreram Não todos, diz né? que todo mundo estava rindo dele. Isso quer dizer que É quem não difícil. acredita na mensagem É difícil, né? pode ser parente, pode ser o que for. Complicado, Triste. né? Que triste, hein? Foi assim. Sim. Fala. Não, Tem algum comentário ali? Não, Teu o Mário- primo não o Mário falou. só Mário falou nada, depois mas que Mário. temos que nos encher do Espírito, viver em santidade, que é um Olha, presente de Deus. Porque tava falando da parte da bebedeira lá, Aham. e a gente falou que não é só bebedeira, né? Dos outros vícios e tudo Sim. mais. E Aham. aí é o que o Mário tá falando aqui, que eu entendo também, que eu até coloquei, né? Que alimentar o Espírito, porque se você não... Eu vejo que se você não alimenta o Espírito diariamente com orações, Sim. nós somos carne e espírito, né? Então, se você não alimenta o espírito, a sua carne vai crescer. Quando a sua carne cresce, ela vai tender para alguma O coisa. que é carne? É a sua natureza Natureza Humano, humana. humana. física. A natureza humana tem corpo, alma e espírito. O que é carne? O que significa carne nesse contexto que ele está falando? Desejos malignos? A inclinação para o mal? Frutos da Não, carne. eu tô vendo... Quer ver? Tem o fruto da carne e frutos do espírito. Gálatas 5,17 diz assim, andai em espírito e não satisfareis os desejos da carne. Aí ele fala no 18, no 19, no 20,
os frutos da carne. E num desses frutos da carne que Paulo menciona, né, ele, em Gálatas, ele fala da bebedeira. Ele é 5, 19. Deixa eu ver, vamos ver se ele vai falar da bebedeira. Aqui está no 21. Bebedices, glutonarias. Entre muitos, né, ele fala esses dois. Então, quando fala carne, se fala nos desejos desenfreados. O grego tem uma palavra chamada epitomia, que quer dizer a força invencível de praticar aquilo que é mal, né? Que eu quero fazer isso de mal porque, sei lá, eu sinto... Eu acho que uma coisa, pelo que eu estou entendendo da palavra, eu acho que uma coisa leva a outra. Sim. Então você tem, que nem eu estava falando, nós somos carne, espírito, alma, enfim, nós somos seres que nos alimentam, que tem uma carne, que tem desejos. Sim, desejos, E malignos, tem o bom e tem o mal. Isso, e tem um espírito que precisa ser alimentado, tem a conexão com Deus e a conexão divina. Eu percebo que as duas coisas precisam estar em sintonia. Se você não alimenta ou um ou outro... Um vai sofrer, né? Um vai sofrer. Então, por exemplo, se você não cuida bem da sua carne, se você não se alimenta bem, se você não cuida do seu corpo, que é onde está o seu espírito, talvez o espírito seja também prejudicado. Mas, se você não alimenta o seu espírito, a sua carne começa a prevalecer. Os desejos malignos. Os desejos em si. Desejos em si. E o homem tem desejo do quê? De comer. Tem desejos sexuais, tem desejos de se sentir bem. Então, por exemplo, isso é bom. Então, aí que tá. Mas, isso, por exemplo, se você tem desejo de comer. Aí tá a glutonaria. Se você tem desejo de comer, de se alimentar, isso não é ruim. Porque graças a Deus você tem o desejo de comer. Se você não tiver, você não vai comer, você vai passar mal. Mas, se você não alimenta o seu espírito, esse desejo de comer vai crescer e crescer. E aquilo vai começar a te satisfazer mais do que o seu espírito. Isso vai virar gula. Se você tem o desejo sexual, bom. Deus precisa que a gente se multiplique aqui, que tenha família, ótimo. Se você não alimenta o seu espírito, se você não cresce espiritualmente e deixa só essa parte crescer, você vai ter problema sexual, você vai virar, né, promíscuo, enfim, vai ter uma vida sexual não saudável. Então o que eu percebo aqui, por exemplo, Noé caiu na bebedeira, porque talvez de repente ele começou a satisfazer muito a carne dele, enfim, a carne dele prevaleceu, a bebedeira levou a ira, que também é um vício, e a ira aí sim levou ao pecado, que é a maldição. Psicologicamente, o corpo manda no espírito? Ixi, lá vem... Depende do que você está alimentando O mais. corpo não manda no espírito. É o espírito que manda no corpo. Então, o seu espírito quer comer, se você não controlar o teu espírito, você vai exagerar na comida. O seu corpo vai sentir os impasses dos desejos do teu espírito. Sim. Os desejos da tua alma. Quero mais essa bebida amortiza as emoções, o sistema nervoso, e é isso que a sua alma quer. A sua alma quer desligar. Então você tem que tomar cuidado. Você tem que se policiar para não permitir que a sua alma exija bebida em excesso, comida em excesso, por exemplo, sexo em excesso, né? Com você mesmo, com outros, entendeu? Com seus olhos, existe todo tipo de sexo. E o remédio disso E quem é o corpo é culpado disso? A carne é culpada disso? Sim, mas talvez se você... Não, a carne é culpada se você não controlar ela. Se você... Mas... Andeis no espírito e não satisfareis os desejos da carne. Se você... Isso que eu ia falar. Se você... Talvez o remédio não seja lutar contra a carne, seja fortalecer o espírito. Exatamente. Aí o Mário falou aqui, ó. Tudo é impuro porque o impuro... Não, como é que é? Tudo é impuro para o impuro, como diz Paulo. Isso. Isso aí está em Colossenses 1,15. Muito bonito esse texto. Então a solução é alimentar o espírito para que a carne não domine. Sim. Aí a mente, né? A mente, na verdade. Agora, isso aí é interessante, não é 3,15, eu acho. Deixa
Deixa eu ver se é 3,15. Deu já, né? 3,15 também não é 3,15. Não, eu estou em Filipenses. Colossenses. Colossenses 3. Não, 15. Deixa eu ver. Onde que eu falei desse texto, hein? Deixa eu ver, né? Tito. Que Colossenses. É Tito, tem nada a ver. Vamos lá, Tito 1,15. Eu acho que é isso. 1,15, deixa eu ver. Todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Isso. Então veja bem, não é o corpo, é a mente. Sim. Não é? É a alma da pessoa. A pessoa está com a alma totalmente desgovernada. Por isso que tem que... Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E esse viver que vivo agora na carne, vivo pela fé em Cristo Jesus. Então Paulo, ele inverte. Em vez de permitir que o eu dele comande os desejos da carne, ele permite que o Espírito Santo faça isso. E aí os desejos da carne ficam mortificados. Aí alimenta o Espírito. Exato. Entendeu? Então, geralmente, as pessoas procuram sempre lutar contra a carne. Então, eu tenho problema todo mundo tem problema. É isso que eu falo, Noé foi lá, bebeu. Mas todo mundo, se deixar, todo mundo tem. Então, por exemplo, mas tranquilo, eu não tenho problema com droga, não tenho problema com nada, não sei o quê. Mas alguma coisa tem. Só que aquela minha vizinha lá, eu não gosto dela. E aí começa a falar mal da vizinha e não tá percebendo que tá pecando igual todo mundo. Tem o vício da maledicência. Isso. Talvez, ao invés de você lutar contra a carne, você alimenta o espírito. Quanto mais o espírito estiver forte, mais ele domina a carne, porque é o certo. Mas você sabe que, na verdade, a nossa alma deseja, né? Nossa alma deseja, por exemplo, um cônjuge, eu vou dizer que é um ex-cônjuge escravo. Tem que fazer tudo por mim. Tem que me amar. Tem que se dedicar a mim. Tem que me amar, né? Tem que fazer tudo que eu gosto, não pode me contrariar. Entendeu? É a minha alma que quer isso. Eu estou viciado em ser atendido. Estou viciado em ser amado. Compreendeu? Estou viciado em ter tudo o que eu quero. Eu estou viciado em não ser contrariado. Então, estou viciado em mim mesmo. Aí você mesmo tem que Estou viciado no consumo. Entendeu? Então, é o corpo que está viciado no consumo? Não, é a minha alma. É a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Como diz João, em 1 João capítulo 2, versículo 15. Bom, enfim, nós lembramos que Deus sempre lembra da gente. É uma expressão carinhosa de que Deus... chegou a hora de Deus resolver esse problema do Noé. Né? Então, ele faz todo aquele ritual e a arca pousa e aí começa a vida. Aí começa o repovoamento. Olha que expressão maravilhosa, né? O capítulo 16 diz assim, sai da arca. Então vai chegar um momento que Deus vai dizer assim, agora acabou essa prisão nesse corpo, como disse Paulo, quem me livrará do corpo desta morte? Né? Deus vai falar assim, sai dessa arca e vem aqui comigo, entra no gozo eterno que está preparado para você, entra para um mundo novo, entra para esse paraíso maravilhoso. Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Ele tinha que sair daquele corpo, tinha que sair daquela casa, somos casas, somos moradas do Espírito, né? Então nós saímos e voltamos para Deus. Fantástico, lindo, maravilhoso. E com isso nós terminamos aqui o capítulo 8 e o 9, né, com essas palavras. Eu sei que tem muita coisinha ainda para ser aqui comentado, né? Sobre os erros dos seres humanos. Então, a gente erra, Noé errou, mas ele continuou sendo um homem íntegro, um homem justo. É íntegro, é justo fazer o que ele fez, né? É uma lei do pecado. Eu tenho certeza que ele se arrependeu mais tarde, ou sei lá, vai saber, não fala nada, não está escrito, mas Moisés não podia escrever detalhes, senão isso aqui ia ficar 2 livros, né, de mais de 2.000 páginas. Não, fica muito, muito pesado. Então foi só escrito o necessário para a gente focar, né? E essa história, ela lembra muito bem que Deus está no controle de tudo. O homem pode errar e Deus está no controle de tudo. Queríamos falar um pouco mais sobre a aliança, o pacto, né? É interessante isso. Vou fazer uma pergunta aqui para terminar. Quem
faz o pacto? Deus. O homem faz o pacto com Deus? Deus. O homem faz aliança com Deus? Não, foi Deus que fez. O Deus é que faz aliança. É Deus que vem atrás do homem. É Deus que determina. É Deus que faz o planejamento. É Deus que dá o plano. Entendeu? É Deus que arquiteta as coisas e o homem cumpre. É o homem que quiser. Tá? Então nessa aliança vão entrar todo mundo. Deus foi generoso, Deus foi maravilhoso, Deus foi muito bom. Ele diz que todos, a partir daquele momento, o bom, o mal, o ruim, o perverso, nós vamos um pouquinho mais para frente, na próxima aula, se você estiver aí ouvindo, né? O Mário está aí com a gente, nós vamos ouvir sobre a Torre de Babel. O negócio ficou ruim de novo. Mas Deus não vai mais agir dessa maneira. Então, quando ele fala assim, não vou mais destruir a água com a terra com água. Mas ele vai destruir a terra com o que então, da próxima vez? Com nada. Fogo. Ah, com fogo? É. Ah, mas aí foi Da na última Todos vez. os profetas dizem fogo, fogo. Isso Não é. mais água, agora é fogo. Quer dizer, né? É o final dos É o tempos. final, estamos fadados ao fracasso. Não tem onde fugir. Né? Vai chegar um momento que vai ter que fazer uma restauração de novo. Que Deus tenha misericórdia daqueles que o amam, daqueles que são salvos em Cristo Jesus. Amém? Amém. Bem, Luísa, você podia fazer uma oração pedindo a bênção de Deus para nós? E para todos os nossos alunos online? obrigado, Jesus, por este momento tão gostoso que tivemos aqui, estudando a Tua Palavra. Obrigado porque Teu Santo Espírito tem falado conosco, tem nos dado entendimento. Obrigada. Obrigado porque nós podemos confiar em Ti até hoje, nos dias de hoje. O Senhor está conosco, o Senhor nos mandou Jesus para ser o nosso Senhor e Salvador. Muito obrigado. Que seria de nós sem essa salvação e sem o Espírito Santo morando em nós. Te damos graças e continue conosco. Livra-nos, proteja-nos de todo o mal. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Bendito é o nome do Senhor.